Eu vou chegando já rimando, me passa um microfone. Sou o Piá, o MC, este é meu nome. Eu sou nascido, eu sou criado aqui na glória. Sem história, boas lembranças guardo na minha memória. Medianeira, Teresópolis, essa é minha banda. Porto Alegre, Centro-Sul, quantas vai, o que manda? Sou o Piá e vou me apresentando. Por muitos anos nessas ruas estou andando. Em cima Conceição, embaixo a Cruzeiro, à direita o Partenon, na Zona Sul, a Coab, Cavalhada e a Restinga, gente boa na rua à toa. Ouvindo som, na moral, numa boa. Eu corri muito nessas ruas por aí, invadi muita peça pra me divertir e há mais de 30 anos faço parte dessa cultura e com muito trampo eu ganhei respeito nas ruas. É isso aí, vamos nessa então. Eu sou o Piá, sou DJ, MC, produtor musical, radialista, apresentador de TV, produtor cultural. Iniciei no rap aqui no Rio Grande do Sul, lá com a onda do break em 1984. E eu queria te contar a minha história, mas antes de contar a minha história, eu quero te botar mais a par de alguns fatos históricos e personagens aqui de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Se liga aí. E antes de contar a história de Porto Alegre, aqui da capital do Gaúcho, do Rio Grande do Sul, a gente também tem que chamar a atenção para a contribuição negra, que foi muito grande, né? Muita gente não sabe, as pessoas acham que aqui no Rio Grande do Sul só teve a colonização alemã, italiana e polonesa, mas a contribuição do negro foi incrível e é incrível até os dias de hoje aqui no Rio Grande do Sul. Porto Alegre começou meio que por acaso, né? O que aconteceu? Com o final das missões, estoura a Guerra Guaranítica, né? E Portugal tinha um projeto de colonização das missões, enviando os casais, 60 casais naquela época, mais ou menos 400 pessoas, para aquela região. O que aconteceu? Quando eles passavam por Porto Alegre, estourou a guerra, eles não puderam ir para lá. Então eles ficaram aqui esperando a guerra acabar, só que foram ficando, e ficaram 20 anos, né? Até que Portugal decidiu fazer, né, uma vila aqui, uma feitoria, iniciar um projeto de cidade aqui em Porto Alegre. Primeiro chamando, né, de São Francisco do Porto dos Casais, depois virou Porto Alegre, isso em 1772. Com o final das missões, ficaram milhares de cabeças de gado no sul do Brasil e daí se inicia a produção de charque na região de Pelotas e Rio Grande. Um cara muito importante para esse início é um cara chamado José Pinto Martins, que vem do Ceará por causa de uma grande seca. Ele já trabalhava com carne de sol, já que a carne de sol e o charque era a ração dos escravos, muito usada em Minas Gerais e depois, posteriormente, até exportada aqui pelo sul, saindo do Porto de Rio Grande para a América Central e para outros países da América do Sul. O que acontece com essa grande produção de charque dessa época ali na região de Pelotas, a gente está falando em 1779, a mão de obra era escrava, obviamente, né? Eram as pessoas escravizadas. Para você ter noção, naquele período, o Rio Grande do Sul chegou a ser a segunda economia do Brasil. Naquela região se tinha mais ou menos 80% de população negra concentrada ali. E num censo aí, já no século XVIII, mostra que Porto Alegre tinha 50% de negros trabalhando já aqui em Porto Alegre. Por essa grande concentração de negros, se desenvolveu muito a religião de matriz africana, que aqui no sul a gente chama de batuque, né? Começou chamando de uma maneira pejorativa, né? Os caras começavam a bater tambor antes da matança, e pelo fato de eles terem uma técnica mais apurada para matar e de aproveitamento do gado, deixava os caras fazerem, né, lá seus rituais e chamavam essa maneira pejorativa de batuque, e por isso se desenvolveu muito a religião de matriz africana nessa região e também depois, posteriormente, em Porto Alegre, todo o Rio Grande do Sul. Quem reforçou isso foi um cara chamado Príncipe Custódio. Foi a vinda dele aqui para o Brasil. Ele saiu do Benin, que era a principal saída das pessoas escravizadas aqui para o Brasil. Ele veio para cá, ali no início do século XX, ele passou por essa região ali de Pelotas, foi para Bagé, acaba vindo para Porto Alegre, e ele reforça
a cultura de matriz africana aqui no Sul. Para você ter noção, em termos de porcentagem, existe tantos terreiros aqui no Sul do Brasil do que tem no Rio de Janeiro e até mesmo em Salvador, para você ter noção, a grande contribuição da religião de matriz africana aqui no Sul. Um personagem nesse período, também que eu quero chamar a atenção ali pela década de 40 aqui de Porto Alegre, que muita gente também desconhece, é o Caco Velho, né? O Caco Velho era um multi-instrumentista, tocava piano, tocava baixo, tocava percussão, um cara incrível. Chegou a ser parceiro do Lupicínio Rodrigues em algumas composições, ganhou concurso de samba do Lupicínio Rodrigues. Esse cara fechou nos Estados Unidos, fechou na Europa e serviu também foi uma das inspirações para o Walt Disney criar o personagem Zé Carioca. Avançando um pouco mais na história aí, aqui de Porto Alegre, na década de 60, começa a ter um boom das escolas de samba aqui, e um cara vindo lá de Pelotas, voltando a Pelotas, foi muito responsável, por isso foi o Giba Giba. Porque Pelotas, por essa grande concentração de pessoas vindo da África e negros do Brasil, se desenvolveu o tambor de supapo de lá, que é um tambor que só foi criado lá. O Giba Giba, vindo para cá, para Porto Alegre na década de 60, é um dos fundadores da escola de samba praiana. Ele traz, né, esse tipo de carnaval daquela região, muito apoiado também no sopro, né, mais do que do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, enfim, as cordas simbolizam mais a parte harmônica e melódica. Aqui os metais, porque os negros eram um dos poucos locais que podiam, né, também tocar no exército, na marinha. Os instrumentos de metais são muito presentes no carnaval daqui, junto com o tambor de supapo. Paralelamente, outra escola de samba, a Acadêmicos da Urgia, foi muito importante nessa época. Para você ter noção da inovação dos caras, os caras chegaram a se apresentar com 2 baterias ao mesmo tempo. E essa escola de samba, ela foi o embrião do que com músicos que viriam a inventar depois o swing, que é o primo do samba rock, que seria a Banda Pau Brasil. Na Acadêmicos estava o Bedeu, o Leleco Teles, o Alexandre, o Mestre Sim. Então esses caras que formaram o Pau Brasil eram da escola de samba, né? E os caras, por serem do samba, quando chega o rock aqui, quando chega a soul music, o funk, os caras de uma maneira muito natural já misturam com o samba e criam o swing ali nos anos 70, 60 para 70, com um reforço, mas um grande reforço, né, do guitarreiro Luiz Wagner, que vem de Bagé, que é outro reduto negro muito importante aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive existe um bairro chamado Passo do Príncipe, em homenagem ao Príncipe Custódio, que andou lá por Bagé também. Então, com a presença do Luiz Wagner, que é um pioneiro do rock, depois do reggae, enfim, do samba rock, o Luiz Wagner monta a banda Jetsons e depois os Braz, isso na década de 60 ainda. O Luiz Wagner depois contribui com a Pau Brasil, tem aí um reconhecimento nacional, se muda para São Paulo. Os Braz acompanham vários músicos daquela época. Na década de 60 chega o movimento black aqui no Rio Grande do Sul. A Esquina Democrática é um ponto central de encontros, e ali o Oliveira Silveira, o poeta, tem a ideia do 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. É incrível que é um feriado nacional, e aqui no Rio Grande do Sul que foi criado esse feriado. Aqui não é, o Dia da Consciência Negra não é feriado pra gente. Na década de 70 começa a se desenvolver as primeiras equipes de som, né? Uma que eu chamo de destaque como pioneira é a Magia Negra, que começa a fazer suas festas no Floresta Aurora. Floresta Aurora foi uma das primeiras associações de negros aqui do Rio Grande do Sul. Ela iniciou em 1872, olha, 1872, né? Naquela época tinha as Irmandades do Rosário, né? E a Sociedade Floresta Aurora é formada nesse período com o intuito de poder enterrar, né, os seus familiares de uma maneira digna e alfabetizar também os escravizados que não era possível naquele período. Então essas festas blacks começam a se desenvolver principalmente nessa associação. Depois surge outras equipes como o Jara Musisom, muito popular aqui, a L Musisom, G Powers e entre outros. E daí em 1984 chega o hip hop em Porto Alegre. Conheci o hip hop em 1984 com a cultura de rua, foi meu primeiro contato. Comecei dançando, depois a grafitar, comecei a rimar e nunca mais consegui parar. Quando conheci o Run DMC, eu pirei, depois vem o Beastie Boys, Fat Boys, LL Cool J, NW, Eric B. Rakim, Kumon D, Paul Kenny, Gangstar, BDP e ICT, então Sugar Hill Gang, Grandmaster Flash, o Break estoura no Brasil e rola grandes festas black. Havia outros nomes naquele tempo, era o início do movimento, estava surgindo vários
vários caras com talento. Em Porto Alegre tinha um Breakport organizado pelo Jara. Mandelso DJ em suas festas também detonava. E na sexta o bicho pegava na Andrade, na esquina, democrática rapaziada se encontrava. Cara, o break surgiu porque a gente fazia as festinhas, né? Na real, o que aconteceu é que com 10 anos de idade, meus parceiros mais velhos, eles meteram aquela pilha, vamos fazer a festa dos teus 10 anos de idade, né? Naquela época ali, do Thriller estourado, Michael Jackson, a gente fez a festinha, a gente, ali vieram os amigos mais próximos, né? Convidamos as minas tudo do bairro, da vila, as primas dos parceiros, e a festinha era 4 malandros e 10 meninas, né? Então, e as gurias que a gente só via no bairro, de repente estavam tudo na festinha, e aquilo ali nos incentivou, pô, vamos fazer a semana que vem de novo. A gente começou a catar sons, né? Então a gente ouvia o Michael Jackson, a gente ouvia o Lionel Richie, Kurtis Blow, eram os sons da época, né? O Edson, meu parceiro que depois veio formar os Lords comigo, os irmãos mais velhos deles, eles tinham um balé, né, que é como a gente chamava aqui, os grupos de dança que se apresentavam nas festas black, né, o Polystar Black, e daí aquilo ali acabou nos influenciando, né. Então quando chegou o break ali, eu tô falando isso 83, né, 84 quando chega o break, a gente já tava fazendo as festinhas, já tava ouvindo algumas coisas, né, e quando chegou o break a gente formou um grupo e começamos a apresentar nas festinhas de garagem, na escola e na rua, né, levar o papelão na rua para tentar dançar, não tinha muita informação, né, pintou aquele filme, o Breakdance, o Beat Street, mas a gente, enfim, a gente não tinha muita informação, não tinha videocassete, nada, né, tinha uma publicação de break e ali a gente começou a tentar dançar e fazer os movimentos, né. Do break, mano, o que aconteceu? A gente não usava esse termo hip hop, chamava de funk, né, e daí eu acho que até isso que explica um pouco, quando vem o hip hop, vem o rap, né? O hip hop ele vem para o Brasil através do break, né? O break impulsionou o hip hop, né? E daí que aconteceu? Quando chega no Brasil, a gente começa a chamar de funk, porque a gente não tinha informação, a gente não entendia direito. Então, esse som que vem de Miami, o Miami Bass, vindo do electro-funk do África Bambaataa, acabou ficando mais ali pelo Rio de Janeiro e São Paulo, Porto Alegre, enfim, outras capitais, acabam vindo o que a gente chamava na época de def, né? Esse rap que canta um pouco mais rápido na batida, e o Miami é o contrário, né? Uma batida mais rápida, se canta um pouco mais lento, tá? Então, até chegar na primeira apresentação, a gente tentou fazer uns grafites e tal, e daí a gente começou a tentar produzir essa música, né? Como a gente era adolescente, né? A gente não começou, né, primeiro através dos bailes, a gente começou tentando fazer aquela música, a gente não tinha muita referência, a gente ouviu Black Juniors, né, o que a gente conhecia, e a gente já está tentando fazer rap, né, então a gente ouvia os caras, né, o Randy MC, o Fat Boys, o LL Cool J e tal, inclusive o que acaba assim nos virando a chave foi que a gente ouvia aqueles raps que tinha nos discos de break, eram uns trechinhos só. Quando a gente escuta o Run DMC, que a gente vê a apresentação do Run DMC com o Aerosmith lá na premiação da MTV lá, que a gente vê aquele disco voador descendo, vem o Run e o DMC cantando, depois entra o Steve Tyler, aquilo ali, eu assisti na minha casa e o Edson assistiu na casa dele, lembro que no outro dia, pá, cara, tu viu aquilo? E daí que a gente começou a tentar fazer as rimas, né, e a primeira apresentação acaba que a gente faz numa festa do Mano Delso DJ, no ginásio Protásio Alves. Naquela época o Mano Delso DJ tinha o programa dele de rádio, e daí a gente levava a nossa música para tocar lá, até que o Mano Delso nos convidou, né, e a primeira apresentação, foi meio frustrante, né, porque a primeira apresentação tu tá num baita baile black, né, então acabou que foi meio frustrante, assim, a gente levou bateria eletrônica e tal, até tem a foto dessa primeira apresentação aqui ali que a gente fez, né, no ginásio do Protásio Alves, a gente tocou com bateria eletrônica, teclado, baixo, guitarra. A gente não tocava em cima dos vinis, até porque a gente não, né, a gente nem sabia como produzir aquela música, né? Sabia que era eletrônica, né? E daí aquela primeira apresentação foi tão frustrante, assim, que não saiu tudo como a gente queria, que nos deu muito gás para melhorar, para produzir melhor, para se apresentar melhor. E daí que a gente veio, a partir daí, participando dos festivais de rap, né? Primeiro do Mano Delso, depois do Brother Nene, do grupo Jara Musson.
e depois a gente começa também a participar da cena underground da cidade, né? Aí até chegar o Homem Errado, né? Esse disco aqui, O Homem Errado, a gente começou a ficar mais popular na cidade, né? A Rádio Ipanema, uma rádio de rock daqui, tinha o programa Hora do Demo. E a hora do demo, tu levava tua fitinha lá e tocava. Mas a hora do demo, tipo, realmente a hora do demo, né? Da meia-noite a 1 da manhã. E a gente começou a tocar na hora do demo. E a Kátia Suma, uma das locutoras da Ipanema FM, ela tinha uma festa, né? Ela tinha um programa chamado Elétrica Ótica, ela tinha Elétrica Live, né? E daí ela levava as bandas para tocar. Aí a gente começou a participar desse projeto dela, né? A primeira apresentação foi com uma banda de reggae, a motivos óbvios, e nós representando o rap, né? A partir daí a gente começou a se apresentar mais nessa cena underground e rock da cidade. E daí a gente começou a fazer uma parceria com a banda Ultraman, a gente tocou em vários lugares aqui de shows, né? Naquela época o Porto de Elis, Bar Ocidente, Opinião. Então a gente era uma banda, um grupo que circulava tanto na cena underground como nos bailes blacks, né? E daí a gente começou a gravar nossas coisas, né? Começamos ali em 93 realmente a gravar, até que conseguimos fazer esse disco de uma maneira independente, né? O Homem Errado. Esse disco, a gente usou, né, esse nome em função do assassinato racista que teve do Júlio César em 87. Ele teve um ataque epilético no momento que houve um assalto. A versão da polícia que teriam confundido ele com um dos assaltantes, mas confundido pelo fato de ser um rapaz negro, né? E daí foi um caso, né, que teve uma grande repercussão na época, né, porque o Júlio César ele aparece sendo preso, tá dentro da viatura vivo e depois ele aparece morto, né? Então, por influência, né, de a gente entrar no rap, porque por esse lado social, a gente ouvia, né, a partir ali que eu citei o Randy MC, a gente começou a ouvir muito KRS-One, né, Boogie Down Productions, o Public Enemy, né, a gente entra no rap muito por esse lado social também. Começou com festinha, como diversão, né, para estar próximo das meninas, mas depois vem esse lado social e essa música crua, que foi algo que nos identificou, né, porque na época a gente via os caras, né, do funk, com aquelas botas, né, com aquelas peles, a gente não se identificava com aquela fita, né, mas quando viu os caras com os tenisão Adidas, né, de basquete, as roupas pretas, né, um cantar bem falado, aquilo que nos identificou, né. Então, quando a gente fez esse disco, a gente tem a música Polícia Assassina, né, que é a música que abre o disco, e lançamos daí o Homem Errado, né, que nos deu uma grande visibilidade também nacional através desse disco. No final dos 80 eu comecei a rimar. Quando pintava uma chance eu não deixava passar. Muitas vezes o retorno e o microfone falhava, mas não dava nada, eu só queria tocar e levar o hip hop para todos os lugares da cidade, dentro das comunidades, pelos clubes, pelos bares. Junto com os lords eu entrei nesse jogo e muita gente até achava que a gente tava louco, mas eu sempre acreditei no rap aqui do sul, como outros também, como a rapaziada do Hack Screw. Tinha o Bira Power Rap de Cultura e Mário Pezão, J. Clínica Masterneso e MC Pedrão, vários aliados da antiga, Som na Caixa, meu parceiro Tinga. Naquela época eu curtia as festas em Porto Alegre de montão, Protásio Alves Metal e Canecão. E o disco a gente acaba lançando em 95, né? Aí eu começo a trabalhar também na Rádio Ipanema FM. Meu trabalho solo vem por um momento específico da minha vida também, porque eu acabei sendo pai naquele período, a minha mãe acabou ficando muito doente, né? Eu não tinha muito tempo, assim, para algumas coisas, né? E comecei a trabalhar na rádio e daí eu vim a desenvolver um trabalho solo, né? O primeiro disco solo que eu lanço foi A Grande Caminhada, esse disco aqui, que tem a participação aí da rapaziada aqui de Porto Alegre, tem o Manos do Rap, tem o Bira Power, tem uma galera da pesada, assim, isso em 1996, né? Aí depois tem o Coisa do Demo, que eu lanço em 97. Também em 97 a gente começa a produzir um disco muito importante, que é o Outros Sons, Gás Rap Total. Esse Outros Sons, na real, ele é a segunda edição de um projeto que começou lá no Outros Sons Restinga, que foi o nosso primeiro registro em disco, saiu somente em vinil lá por 92, 93. É uma coletânea com músicos do bairro Restinga. Restinga é um bairro aqui de Porto Alegre que tem uma comunidade negra muito grande, né? Um bairro com 140 mil pessoas, é uma mistura de Coab, de vila com casas.
a Restinga sempre foi muito atuante, né, no hip hop, né, com grupos de break, grupos de dança, grupos de rap, também rock, outros estilos musicais. Então, na real, o Outros Sons Restinga, digamos, é o volume 1 do que vem a ser depois o Gás Rap Total, aí só com grupos de rap, né? São 13 grupos de rap, num festival que teve aqui em Porto Alegre, eu fui o produtor, né, e foi uma comissão que escolheu esses grupos, foram inúmeros grupos que se apresentaram, não lembro na época, talvez uma centena de grupos já naquele período, que daí foi feita uma espécie de um concurso, aí tiraram 13 grupos e eu produzi, fiz toda a produção musical desse disco, né, a produção gráfica também, e inclusive foi praticamente, né, esses 3 discos foram gravados com essa bateria eletrônica que está aqui, esse Seu Prezinho nem tinha na época, né, a gente gravava de uma maneira bem roots, né, e é interessante também que esses discos foram produzidos num local que era uma borracharia que eu trabalhava, né, que acabou virando o estúdio do hip hop aqui de Porto Alegre, o estúdio do hip hop gaúcho. Então, muito importante para a cena gaúcha, o Outros Sons, Gás Rap Total, ele é o equivalente, seria para as coletâneas de São Paulo, né, que saíram lá em 88, o Cultura de Rua e o Som das Ruas, né. E, cara, e acaba que em 99 eu lanço o meu principal disco, né, que é Um Pouco de Todos Nós. Antes saiu uma coletânea da Trama, que essa coletânea também tá ali na parede, né, que saiu a minha música, o meu parceiro. Nessa coletânea teve o da Guedes, o Jair Rodrigues, né, o Max de Castro, Câmbio Negro, tá aí DJ1. Um pouco antes eu tinha gravado a música O Jovem Cowboy, com os Cowboys Espirituais, os caras lançaram disso em 98, e essa música, ela teve uma grande popularidade aqui em Porto Alegre, ela virou não só hit do rap quanto do rock, porque é uma música que a gente mistura o rap com a country music e rock, e a gente ganhou até um prêmio internacional numa televisão lá de Miami. Então, quando eu lancei Um Pouco de Todos Nós, foi o disco que eu tive uma estrutura maior, né? Porque saiu pela Trama, pela Matraca, inúmeras participações, teve o LF do DMN, teve os caras do Pavilhão 9, o Rossi, o Pivete, teve o Edson aqui de Porto Alegre, teve o da Guedes, teve o Educar, cara, enfim, o Nazi do Ira participou desse disco, né? Então foi um disco que eu ganhei o prêmio Açorianos, que é o principal prêmio aqui do Rio Grande do Sul com esse disco. Foi um disco que me deu aí uma grande popularidade, o disco de maior estrutura para trabalhar, né? Sim. Cara, Ipanema foi muito importante, né? Importante na minha vida e para alavancar, né, o hip hop gaúcho. Eu comecei a trabalhar na Rádio 95. A Kátia Suma, diretora da rádio que eu já citei, ela estava apresentando um programa de rap chamado Motherfucker. Ela tinha, quem contribuía para o programa também eram os caras do TWP. E o programa começou a crescer e tal. E ela, na Ipanema, sempre cada programa tinha alguém daquele estilo musical, né, nesses programas temáticos que a rádio tinha que apresentava, né. E ela me convidou para fazer um teste lá, para ver se para eu apresentar esse programa. Outras pessoas também fizeram o teste e tal. Até que eu fui escolhido e comecei em 95 a apresentar o Projeto Rap Porto Alegre, trocou de dia, né? E o Projeto Rap Porto Alegre eu comecei a mostrar a cena aqui de Porto Alegre e tocar o verdadeiro rap, né? Tocava realmente. Como eu não fazia baile, eu não vivia dos grandes bailes, né? Eu podia tocar, né? Tipo assim, uma música pesada do NWA, do Public Enemy, do KRS-One, do Kumon D, do Rakim, do R.B. Rakim, do Gangstar. Então eu comecei a tocar realmente o que simbolizava o estilo e comecei a levar os grupos para tocar e dar entrevista. Após isso eu comecei a fazer festas, né? Comecei a fazer festas, levando os grupos. Aí eu começo a tocar um pouco mais como DJ, né? Porque eu apresento a festa, rola um som para os caras se apresentarem, né? Então, ali na metade dos anos 90, né? E o programa de rádio vai crescendo, né? Até que no ano 2000 ele dá um boom, né? Pelo ano 2000 eu também faço o Centro Cultural Redenção, que é, né, uma evolução dessas festas, né? Nesse Centro Cultural Redenção a gente tem as festas ligadas ao movimento hip hop na sexta e no sábado, onde vieram artistas do Brasil todo tocar. E durante o dia as oficinas, né? Oficinas de DJ, oficina de street dance, breaking, grafite, capoeira. A gente tem uma loja também de roupa nesse local, que a gente atuou ali 1 ano e meio, no final dos anos, ali 99, 2000, tudo por recurso próprio, né?
naquela época não tinha tanto incentivo enfim, de lei de incentivo, ONGs, tudo por recurso próprio, a gente não conseguiu manter, mas também foi muito importante, né, cara, porque ali passou o DJ1, passou o KLJ, o Zé Gonzalez, o Zé Gon, o Negralha, cara, inúmeros grupos SP Funk, foi outro ponto de encontro da cidade, né. Cara, além então do projeto Rap Porto Alegre, né, na virada ali do século XXI, eu começo a apresentar outros programas na rádio, né. O projeto Rap Porto Alegre sempre aos sábados, o que eu tive a ideia? De começar a mostrar para a galera os originais que eram sampleados para fazer os grandes hits do hip hop, né? Então, antes do projeto Rap Porto Alegre, eu criei um programa chamado 100% Groove, onde eu tocava os samplers que os caras usavam, né? Do James Brown, do Isaac Hayes, do Curtis Mayfield, do Barry White. E comecei a fazer uma pesquisa a fundo de como o hip hop era feito e tocar esses originais para a galera, né? Então, um programa muito legal no final da tarde, né? Após isso, troca a direção da rádio, enfim, entra outro colega nosso, que é o Eduardo Santos, e o Eduardo Santos viajava muito, cara, e ele voltou de Nova York e disse, cara, a gente tem que ter um programa diário desses sons que tu tá colocando, de rap, R&B, funk. E aí eu comecei a apresentar o Light Grooves, né, do meio-dia a 1h, e esse daí era um programa diário, né, aqueles 2 programas que eu tinha semanais viraram diário e rola um boom na cidade, né, com esse repertório, a galera tudo ouvindo, essa música chega para outras pessoas, né. Após isso eu começo também a apresentar o Beat Street, né, porque naquele momento Porto Alegre também chegou a ser, isso estou falando aí, sei lá, 2005, Porto Alegre chegou a ser o segundo polo do hip hop brasileiro, né? A gente tinha festa todos os dias. Eu tocava 6 dias por semana. Eu folgava praticamente só na quarta-feira, era o dia que geralmente a gente folgava, né? Mas era todos os dias festa, eu tocando, outros, né, DJs, enfim, festas, shows rolando, oficinas, né? Então foi um momento que Porto Alegre estava bombando, né? E a partir dessa pesquisa do funk, do soul, do jazz, eu acabei me virando também para a música brasileira, né, cara? E vi que nossos paralelos lá, sei lá, os caras têm o Marvin Gaye, cara, a gente tem aqui no Brasil o Cassiano, o Tim Maia, né, o Jorge Ben, o Tony Tornado, o Tony Bizarro, e eu comecei a pesquisar esse funk soul brasileiro e comecei a tocar isso na rádio. Após isso, começou uma cena de música brasileira, principalmente samba rock, né? O swing já sempre foi muito forte aqui nas festas da comunidade negra. Acabou que se espalhou também esse som, né? E aqui a gente tem uma região que é a Cidade Baixa, né? Que é semelhante a, digamos, a Vila Madalena em São Paulo ou a Lapa no Rio de Janeiro. Tanto a cena black de Porto Alegre quanto essa cena mais alternativa estavam ouvindo muito esse repertório, né? Essa redescoberta, né? Dessa parte da música brasileira. Então, esse período na rádio aí que eu fiquei de 95 a 2012 foi sempre muito legal para mim, para a cidade, né? Focado no hip hop, na black music em geral e também na música brasileira. Cara, com essa, enfim, essa popularidade, né, quando eu comecei a ganhar uma grana com a música, porque, cara, foram anos foda, né? Ali a década de 80 e 90 foi trampando com pouco dinheiro, com as festas começou a entrar uma grana a mais e em vez de eu, sei lá, comprar um carro melhor ou morar num lugar melhor, eu resolvi viajar, né, mano? Resolvi saber da onde vinha esse estilo, né? Aí fui para Los Angeles com uma parceria até com um patrocinador da rádio, fui para Los Angeles, fui estudar inglês e fui lá pesquisar, comprar disco, né, cara, ir nas festas, né, e foi uma coisa que para mim era uma coisa impensável, assim, né, meus pais nunca tinham viajado pro exterior, não tinham nem passaporte, né, cara, então de repente eu fui, né, para Los Angeles, comecei a conhecer lá, toquei em alguns lugares, né, depois vim a morar em Los Angeles, mas, cara, para mim foi um sonho de adolescência, de repente encontrar o KRS-One, né, encontrar o Chuck D, do Public Enemy, né, os caras do Ghetto Boys, o LL Cool J, então os caras do Cypress Hill era uma coisa impensável para mim, foi do caralho, e acabei desenvolvendo um trabalho chamado Brasil Afro Vibes lá, né, que é esse trabalho de pesquisa da música brasileira. Eu remixei esse material de funk soul disco e criei um repertório que tem hoje mais de 3 horas, que eu toco isso bem próximo, eu posso mixar os beats bem próximo de um rap, por causa dessa mixagem, né, dessa produção musical que eu fiz em cima desse projeto meu, Brasil Afro Vibes aí. Cara, o Terceiro Mundo Contra-Ataca foi um espetáculo, né,
que eu fiz para teatro em 2019, que eu contei um pouco disso que eu estou contando aqui, né? Que é a minha história aí dentro da música, do hip hop e dos veículos de comunicação, né? Teve a produção da Simone, esse projeto, aí teve a arte toda feita do nosso parceiro Billy aí, que está filmando também, Érico aí, que ajudou muito que a coisa acontecesse. Cara, foi um espetáculo de teatro, né, onde eu cantava minhas músicas, né, a base musical, quem me acompanhou foi o DJ Thiago e também o dançarino e MC, o Ted. E o que aconteceu? O DJ tocava as bases, também saía no telão, uma projeção, né, com imagens, né, que o Billy produziu ali. E eu mandei alguns raps, né, eu também contava algumas histórias e teve muita dança presente, né. O Ted, que inclusive recentemente faleceu, né, faleceu aos 50 anos, o Ted do grupo Hackers me acompanhou nesse projeto, ele cantou comigo, ele dançou no espetáculo, né, e foi muito importante a participação dele para esse projeto, né, cara. E foi um projeto muito legal que a gente fez para teatro, logo depois veio a pandemia, e a gente acabou não desenvolvendo muito esse projeto, né, mas é um projeto que eu tenho muita vontade de continuar, de levar para outros lugares, que mistura a linguagem de teatro com artes gráficas, né, com música, com DJ, né. Então eu contei histórias e também fiz algumas performances de DJ, a gente também teve um live paint, né, com um grafiteiro daqui, né, que é o Marcos Gorga, ele fez também ali uma arte ao vivo, né, mano? Foi um trampo muito da hora mesmo. Cara, Rap Poesia é outro trabalho recente, né, que me orgulha muito, né? Nesse momento que a gente está trocando essa ideia, a gente está na metade da primeira temporada. Já foi toda gravada uma temporada de 8 episódios, que eu entrevistei 16 pessoas, 8 MCs, e que o Rap Poesia é uma continuação do que eu fiz na rádio, na televisão, né? Eu também trabalhei na TV, na FM Cultura, com jornalismo cultural. Então sempre gostei, sempre trabalhei com isso, entrevistar as pessoas, trocar ideia. E o Rap Poesia é uma evolução disso, é um podcast de vídeo, né, com essa linguagem mais hoje de podcast, onde eu falo sobre o hip hop, a gente conta, né, de uma maneira até didática, né, sobre o que é o hip hop, e também a gente conta a história do hip hop gaúcho com as entrevistas. É uma mescla, né, muito legal, que também tenho o maior orgulho de estar fazendo esse projeto aí, e que no último programa, né, do Rap Poesia, que a gente fala da parte social do hip hop, eu entrevistei o Rafuagem, que é um cara que faz um trabalho social incrível aqui no Rio Grande do Sul. Ele iniciou a Casa do Hip Hop de Esteio e hoje está na frente do projeto que é o Museu do Hip Hop aqui, que é em Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, esse Museu do Hip Hop. E no último episódio eu entrevistei ele e a Malu Viana. E a Malu Viana, aí 10, 15 dias depois da entrevista, ela faleceu. E a Malu Viana, ela era de um grupo chamado Flor do Gueto. Esse grupo foi batizado pelo Mano Brown, dos Racionais. E ela era ativista social, rapper, né? E ela era uma pessoa muito importante para o hip hop gaúcho e veio a falecer. E a gente tem esse registro dela, né, no programa. Então, Rap Poesia é um projeto aí que a galera tem que se ligar, procurar aí e assistir. Nos toca-discos DJ Pia.
Olhando os barracos é tanta justiça de um lado, bandido de outra milícia, o povo humilhado e sem dinheiro, descaso que é quase total do governo. O jogo é difícil, quase impossível, mas desistir com certeza não é um caminho pro maior que seja o inimigo. Um homem sozinho pode mudar o destino de uma vida, de uma nação, iniciar uma revolução e libertar o seu povo da opressão. Então, Gandhi, Zumbi, Luther King, Mandela e os heróis que nascem e morrem na favela, a dor, a injustiça e o desespero acabam forjando um novo guerreiro, mas a Matrix tenta impedir que alguém se levante para resistir. Religião, televisão, polícia e o sistema mantém você dentro do esquema. Eles falam baixinho pra você desistir. Muitos tentaram, porque você vai conseguir. Domina sua mente, é difícil mudar e agir diferente, mas mesmo assim, em morros e vilas, em periferias, existe alguém que diz não. Reúne sua gente, se organize e pede justiça.